Aleluia, Se Jesus. você descer e fizer teus grandes feitos em novo, Vem mais como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Olá, Raquel, shalom. Se faz tudo novo, vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de amor por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Shalom para vocês que já entraram, vocês que ainda vão entrar, sejam todos bem-vindos. Você que está me assistindo aí pelo YouTube, muito bem-vindo ao nosso canal. Deixe aí o seu like, comente nesse vídeo, tá bom? Aleluia, Jesus. Por ti, fere meu coração. Aleluia, Jesus. Tira esse tempinho agora, vou te dar 2 minutinhos aí para você adorar o Senhor. Adore aquele que é digno de toda honra e toda glória. Adore ao Senhor aí, onde você está agora. Tira esse tempinho para você adorá-lo, porque Ele merece. Venha, eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou lançar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Oh Senhor, Tu és lindo, Pai. Tu és maravilhoso, Espírito Santo. Até que o Senhor venha, Pai. Eu quero estar aqui levando a Tua palavra para o Teu povo, Pai. Até que o Senhor venha, Pai. Eu não vou descansar de Te buscar. Eu não vou descansar de Te adorar, Pai. Até que o Senhor venha, Espírito Santo de Deus. Oh Senhor, Tu és bom, Pai. Tu és maravilhoso, Jesus. Senhor, eu quero orar agora, Pai. Senhor, abençoa essas pessoas que já estão nessa live, Pai. Senhor, abençoa aquelas pessoas que ainda vão entrar, aquelas que vão me assistir pelo YouTube, pelo Instagram, Pai. Oh Senhor, entra na casa dessas pessoas agora. Senhor, eu não sei como essas pessoas estão, se estão desanimadas, se estão enfraquecidas, Senhor, mas eu quero que o Senhor venha de encontro com elas agora. Derrama, Senhor, as tuas bênçãos sobre a vida dessas pessoas, Pai. Aquelas que querem ser curadas, Senhor, venha trazer cura, venha trazer libertação, salvação, Pai, que é o mais importante, Pai. Ó Espírito Santo, que a partir desse momento, Pai, eu desapareça, Pai, e o Senhor cresça na minha vida, Pai. Ó Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Senhor, me use, Deus, conforme a Tua vontade nessa live aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Orar pelo filho da Mish. Isso sim, vamos orar sim. Vamos orar. Vamos orar agora por ele. Raquel, coloca qual que é o nome dele aí? Miguel, né? Vamos orar agora pelo Miguel. Senhor Deus, meu Pai.
Senhor, eu quero que o Senhor visita agora, Senhor, o Miguel, Pai, filho da Miche, Senhor. Senhor, visita aquela criança naquele hospital agora, Senhor. Senhor, vai tocando, Deus, nos pulmões dele, Senhor. Vai restaurando a saúde dele, Espírito Santo de Deus. Todo problema respiratório, Pai, o Senhor, Deus, vai entrando com providência, vai tirando agora, Senhor. Vai restaurando a saúde, Deus, do Miguel agora, Senhor. Senhor, traga paz pro coração da Miche e pra sua família, Pai. Que eles venham, Deus, passar dessa fase ruim, Pai. Mas cremos no poder da oração. Cremos que o Senhor tem poder de entrar agora nesse hospital, Pai. E curar, Deus, o pequeno Miguel agora dessa enfermidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu gosto muito desse louvor. Ele fala que até que o Senhor venha, né? Até que o Senhor venha, nós temos que clamar, nós temos que pregar. Até que o Senhor venha, nós vamos clamar. E até que o Senhor venha, nós vamos estar aqui nessa live. Vamos estar aqui no Vivendo Filipenses 4 para transmitir a palavra do Senhor para a sua vida. A Valéria entrou também agora aí, que eu estou vendo. Seja bem-vinda, Valéria. Tudo bem com você? Como que está as coisas? Só colocar um fundinho aqui musical para a gente dar andamento aqui na nossa live. Boa noite, tudo bem, Valéria? Tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o capítulo 2. Vamos iniciar o capítulo 2 hoje. Porque nós não vamos terminar ele hoje. Porque não vai dar tempo da gente terminar ele. Mas nós vamos iniciar ele, tá bom? Vamos para a nossa leitura, então, de hoje. Agora eu vou ler para você. Vamos lá. O capítulo 2. Um olhar para o passado. Jesus vê como natural que seus discípulos guardem a prática piedosa do jejum. O rigoroso exercício da abstinência faz parte da vida dos discípulos. Dietrich Bonhoeffer. Gente, vocês vão me perdoando, essa leitura de hoje tem muitos nomes, assim, difíceis de falar. Então, vocês vão me perdoando a pronúncia e se eu não conseguir falar direito, tá bom? Acredito de todo o coração que Deus está restaurando o entendimento e a prática do jejum. E que isso seguirá ocorrendo de forma progressiva até a volta de nosso bendito Senhor Jesus. Também creio que um despertamento espiritual no corpo de Cristo é tanto necessário quanto urgente. Por isso, precisamos criar na igreja contemporânea, à luz das Escrituras, a cultura do jejum. A palavra cultura, oriunda do latim, significa essencialmente ato, efeito ou modo de cultivar. O dicionário Roais da língua portuguesa define cultura da seguinte maneira: ação, processo ou efeito de cultivar a terra. Lavra, cultivo. 2. Cultivo de célula ou tecidos vivos em uma solução contendo nutrientes adequados e em condições propícias à sobrevivência. 3. Criação de alguns animais. 4. Cabedal de conhecimento de uma pessoa ou grupo social. 5. Conjunto de padrões de comportamento, crenças, conhecimentos, costumes e etc., que distinguem um grupo social. 6. Forma ou etapa evolutiva das tradições e valores intelectuais, morais e espirituais, de um lugar ou período específico. Civilização. 7. Complexo de atividades, instituições
padrões sociais ligados à criação e difusão das belas artes, ciências humanas e afins. Ou seja, a partir do conceito de cultivo da agronomia ou da biologia, a palavra cultura passou com o tempo, em âmbito social, a estar relacionada àquilo que promove conhecimento e valores, que por sua vez determinam convicções e, por fim, geram comportamentos. Considerando tal definição, fica evidente que a igreja moderna não possui a cultura do jejum. Entretanto, quando consideramos a história, constatamos que houve épocas em que essa cultura já foi predominante na igreja de Cristo Jesus. Sobre isso, Valnice Milhomes afirmou: pela leitura do livro de Atos, portanto, ficamos com a convicção de que a prática do jejum era tão normal quanto entre os judeus. Teriam os cristãos em gerações posteriores, quando o evangelho se espalhou pelo mundo gentílico, continuando com a prática do jejum? Certamente que sim. O jejum ao longo da história. O jejum tem sido comprovadamente praticado pelos cristãos no decorrer da história. Ao citar esse fato, não defendo a prática de algo que se classifique como mera tradição cristã. Sustento apenas que a instrução bíblica foi de fato compreendida e praticada ao longo dos séculos. Apesar de erros e extremismos que em determinadas épocas cercaram o entendimento e o exercício dessa bendita disciplina espiritual, algo que parece acontecer também com quaisquer outras práticas do cristianismo. Além dos registros bíblicos, única fonte de instrução que reconhecemos ter autoridade, outras fontes históricas também indicam que os cristãos jejuavam. Repito e enfatizo que as menciono não porque tenham a mesma autoridade da Bíblia. Elas não têm. Quero trazê-las à reflexão por uma questão de historicidade e comprovação da continuidade enquanto prática comum da igreja cristã. Há de que o mais antigo catecismo cristão, escrito no 1º século, registra que muitos dos primeiros cristãos conservavam o hábito de jejuar 2 vezes por semana e também antes do batismo. Os seus jejuns não devem coincidir com os dos hipócritas. Eles jejuam no 2º e no 5º dia da semana. Porém, você deve jejuar no 4º dia e no dia da preparação. Didaquê, século, parágrafo 1. Antes de batizar, tanto aquele que batiza como o batizando, bem como aquele que puderem, devem observar o jejum. Você deve ordenar ao batizando um jejum de 1 ou 2 dias. A didaquê foi mencionada por outros escritores antigos, como Clemente de Alexandria, Orígenes e Eusébio de Cesareia, que viveu no 3º século. Em seu livro História Eclesiástica, esse rito do jejum, às quartas e sextas, para não coincidir com o dia em que os fariseus jejuavam, foi sustentado pela Igreja Ortodoxa Grega e citada por John Wesley em seu sermão. Os jejuns do 4º e do 6º dia eram observados por cristãos de toda parte. Inácio, bispo de Antioquia, no final do 1º século, demonstrou preocupação com jejuns exagerados, o que indica não apenas que os cristãos jejuavam, mas também que alguns eram até mais intensos do que deveriam. Devotem-se ao jejum e à oração, mas não além da conta,
para não se destruir por meio disso. Não se obtenha de todo o vinho e de carne, porque essas coisas não devem ser vistas com desdém, visto que as Escrituras dizem: comereis a fartura da terra. Gênesis 45:18. E novamente comereis a carne e ervas. Êxodo 12:8. E outra vez o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Salmo 104:15. Mas tudo deve ser usado com moderação, como sendo dádiva de Deus. Policarpo, bispo de Esmirna e discípulo direto do apóstolo João, fato comentado por Irineu de Lyon e Tertuliano, em sua carta aos Filipenses no 2º século, comenta: vamos, portanto, abandonar a vaidade da multidão e de seus falsos ensinamentos e voltar à palavra que nos foi transmitida desde ao princípio, vigiando em oração e continuando firmes na prática do jejum. Justinho, um dos célebres mártires do 2º século, afirmou: explicarei como nós também nos dedicamos a Deus quando nos tornamos novos através de Cristo, tantos quantos são persuadidos e creem que as coisas que ensinamos são verdadeiras e confessam ser verdade e se dispõem a viver de acordo com elas. São instruídos a orar e clamar a Deus com jejum para a remissão dos seus pecados passados. E nós oramos e jejuamos com eles. Cirilo, bispo de Jerusalém, que viveu no 4º século, escreveu: não sejas, portanto, daquilo em diante uma víbora, mas como tu fostes antes da linhagem de uma víbora, dispa-te, disse ele, da casca da cobra, da antiga vida pecaminosa. Pois toda serpente se arrasta para dentro de um buraco, e tendo se livrado da pele velha, seu corpo torna-se jovem novamente. De modo semelhante, entres tu também pela porta estreita e apertada, e dispa-te do teu antigo eu pelo jejum, e expulsa-te de ti o que está te destruindo. Agostinho, bispo de Hipona, que viveu entre os séculos 4 e 5, disse: mas por ora a necessidade é doce para mim, doçura contra a qual eu luto, para que não seja feito cativo, e prossigo com uma guerra diária por meio de jejuns, frequentemente obrigando o meu corpo a se sujeitar a e minhas dores são eliminadas pelo prazer. Martin Lloyd-Jones, em Estudos no Sermão do Monte, ao abordar o assunto, não ignora a prática do jejum ao longo da história. Os santos de Deus, em todas as épocas e em todos os lugares, não somente têm crido no jejum, mas também o têm posto em prática. Isso ocorreu entre os reformadores protestantes e, sem dúvida, foi observado também na vida dos irmãos Wesley e na vida de George Whitefield. O povo de Deus sempre sentiu que o jejum não somente é uma prática correta, mas também que ela se reverte de imenso valor quando seus efeitos sob determinadas circunstâncias. Em O Poder Secreto da Oração e do Jejum, livro que recomendo com veemência, Maé Chávida comenta: na história, o reavivamento aparece quando as pessoas buscam Deus por meio da oração e do jejum. O primeiro movimento missionário mundial começou no século I, em Atos 13. Qual era o contexto para essa explosão do reino? Como a igreja orou e jejuou, Deus os enviou. Você também descobrirá que Policarpo, no ano 110, conclamou cristãos a jejuarem para que pudessem vencer as tentações. Tertuliano também defendeu o jejum no ano 210, como um grande objetivo à religião. Martinho Lutero, o reformador,
também jejuava. Quando trabalhou com os manuscritos antigos para traduzir as escrituras para a língua alemã, associou seu trabalho com oração e muito jejum. Calvino também jejuava regularmente, assim como John Kennon. Praticamente todos os grandes evangelistas oraram e jejuaram. Charles Finney escreveu em sua biografia que frequentemente jejuou em particular. Ele disse que, quando a bateria do Espírito Santo descarregava, quando sentia a unção do Espírito enfraquecida, imediatamente fazia um jejum de 3 dias e sempre terminava esses jejuns sentindo-se recarregado. Quando Jonathan Edwards pregou seu sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, as pessoas do auditório disseram que sentiram o chão se abrir e revelar as profundezas do inferno, fazendo que clamassem a Deus por misericórdia e perdão. Edwards associou seu preparo à oração com o jejum. John Wesley acreditava firmemente no jejum e jejuava todas as quartas e sexta-feira. Era tão convencido de que jejuar deveria ser uma parte obrigatória no estilo de vida de um ministro, que disse a todos os seus candidatos ao ministério que eles deveriam comprometer-se a orar e jejuar toda quarta e sexta-feira, se quisessem ministrar com ele, evangelizar ou pastorear uma igreja fundada por intermédio daquele movimento. Ele se tornou tão poderoso em sua pregação que se transformou na primeira voz no grande despertamento e reavivamento na Inglaterra e nos Estados Unidos. Alguns historiadores dizem que a carnificina e o sofrimento da Revolução Francesa, que se espalharam rapidamente para o restante da Europa, poderiam facilmente ter se espalhado também para a Inglaterra, não fosse a pregação de Wesley. E Wesley deu muito crédito do poder e fruto de seu ministério, a disciplina do jejum diante do Senhor. O grande pregador e mestre Charles Haddon Spurgeon encorajou vigorosamente o jejum, como fez o missionário americano com os indianos David Brainerd Hughes Holmes. Um grande intercessor regularmente associava jejum com oração. O jejum era uma prática comum entre os grandes líderes durante toda a história da igreja e é exigido e esperado de nós por Jesus. Desde homens da antiguidade até mais recentes como Dave Yong Chon, que se tornou o pastor da maior igreja local do mundo, constatamos que aqueles que se destacaram na caminhada cristã e no ministério tiveram uma vida marcada pelo jejum. Eles são exemplos a serem imitados. Hebreus 13:7. Não trago esses exemplos porque a instrução bíblica ao jejum não nos seja suficiente, apenas porque a obediência de outros inspiram a nossa. Infelizmente, a prática do jejum sofreu abusos e distorções ao longo dos séculos. Porém, assim como em contraposição à prática errada naqueles dias, Jesus orientou seus discípulos a jejuarem de forma correta, em vez de não jejuarem. Penso que o mesmo princípio segue válido atualmente. Hoje vamos ler até aqui, tá bom? Na sexta-feira nós vamos continuar a leitura. Vamos só fazer alguns pontos importantes dessa leitura de hoje, para fixar melhor no nosso entendimento. Aqui ele fala que precisa ter um despertamento espiritual no corpo de Cristo. É tanto necessário quanto urgente. Por isso precisamos criar na igreja contemporânea, à luz das escrituras, a cultura do jejum. Hoje em dia precisamos que os pastores falam mais sobre jejum, ensinam mais sobre jejum para o povo, né? Porque isso é urgente hoje em dia, é urgente para nós aprendermos sobre jejum. Aqui nós falamos sobre Didaquê.
E eu fui pesquisar o que é a didaque. Didaque, ela é uma palavra grega que significa ensino, doutrina ou instrução. Se trata do catecismo cristão e é constituída de 16 capítulos. E apesar de ser uma obra pequena e de grande valor histórico e teológico, e muitos pregadores, até o próprio autor do livro, ele usou alguns capítulos, né, dessa didaquê. Aqui fala também um pouquinho sobre tomarmos cuidado com a intensidade dos nossos jejuns, né? Jejum é bom, sim, é preciso ter uma vida de jejum. Mas tudo que é demais, tudo que é intenso demais, faz mal, né? Tudo que é demais faz mal. E nós temos que tomar cuidado para não fazermos jejum além da conta, né? Nós temos que tomar cuidado com isso. Assim como lemos no início do livro, que ele contou uma história de uma mulher, né, que foi fazer um jejum e ela ficou um certo período sem água. E na cidade onde ela morava era muito quente e ela teve uma desidratação, precisou até ser hospitalizada por conta desse jejum errado, né? Da forma errada que ela jejuou. Aqui ele fala também que o jejum ele tem poder de nos controlar o nosso temperamento, né? O jejum ele tem esse poder. E o jejum tem o poder de matar a nossa carne, controlar o nosso temperamento e nos tornar mais próximos de Deus e sensíveis à sua voz. Isso é muito importante. Quando estamos jejuando, o nosso temperamento é moldado. Nós ficamos mais mansos, nós ficamos mais pacientes quando estamos jejuando. Como eu falei para vocês aqui um dia também. Eu sou uma pessoa quando jejuo. Quando eu não jejuo, eu sou totalmente diferente. A carne, ela tenta dominar. A ira tenta aparecer. Por isso que eu gosto de ter uma vida de jejum. Eu pratico o jejum. Porque ele me controla meu temperamento. Na história, aqui ele fala sobre um pouquinho também que na história, o reavivamento aparece quando as pessoas buscam Deus por meio da oração e do jejum. Acho que todos nós aqui já ouviu falar que vamos ter um último avivamento, né, na Terra. Que estamos aguardando esse avivamento. Mas eu quero deixar um apontamento aqui. O que nós, cristãos, temos feito para que esse avivamento aconteça? Na história, os grandes avivamentos aconteceram em base de oração e de jejum. O avivamento, meu querido, não vai acontecer no meio de pecado. O avivamento não vai acontecer no meio de pessoas vazias do Espírito Santo. O que nós, como os cristãos, temos feito para que esse avivamento ocorra? É muito bonito falar que vamos ter avivamento. Mas será que temos buscado avivamento? Será que temos buscado ouvir a voz de Deus? Será que temos buscado o Espírito Santo de Deus? Para se pensar essa parte, eu quero que você medite nisso. Aqui, ele fala aqui de John Kennox. Ele falava que quando ele sentia que a bateria do Espírito Santo estava acabando, ele fazia um jejum de 3 dias. Ele ficava 3 dias sem se alimentar. E quando ele terminava esse jejum, ele se sentia recarregado. Quando nós nos sentimos enfraquecidos, desanimados, estamos esfriando espiritualmente, eu sei que é difícil a gente jejuar quando estamos assim. Experiência própria, eu sei que é difícil. Mas eu também sei que o jejum é muito eficiente para esses dias. Quando o desânimo vem, quando a tristeza vem, aí que devemos jejuar, sabe por quê? Porque o jejum, ele carrega a nossa bateria espiritual. Ou melhor ainda, não vamos deixar essa bateria descarregar, né? Como que não deixamos essa bateria descarregar? Tendo uma prática contínua de jejum. Não vamos esperar esfriarmos espiritualmente para termos uma vida de jejum, né? Teve alguns comentários aqui. A Geusa falou que o jejum nos faz amortizar a carne. Exatamente. Raquel falou, estamos precisando recarregar as nossas baterias. Quando jejuamos, chegamos mais perto de Deus. E é isso mesmo.
Quando jejuamos, nós ficamos mais perto de Deus. E outra coisa aqui, ó. O John Wesley, ele acreditava firmemente no jejum e ele jejuava todas as quartas e sextas-feiras, né? Ele tinha uma vida de jejum. E também aqui o jejum era uma prática comum entre os grandes líderes durante toda a história da igreja. E é exigido e esperado de nós por meio de Jesus Cristo, né? Nós queremos muito ser usados, né? Nós queremos ser usados, nós queremos ter intimidade com Deus, nós queremos pregar, nós queremos levar o ídolo de Jesus, né? Mas o que nós temos feito? Aqui fala que os grandes líderes de toda a história da igreja, eles tiveram uma vida de jejum. Eles praticavam o jejum. Aí muitas vezes nos perguntamos assim, nossa, mas Deus não me usa, eu não sou usada por Deus, eu não sinto o Espírito Santo. Por quê? Você tem uma vida de oração? Você tem uma vida de jejum? Se você falar que não, é quase impossível você ser usado dessa maneira. Eu sei que Deus, ele usa quem ele quer, na hora que quer. Mas também temos que fazer a nossa parte para que isso aconteça, né? O jejum nos capacita, isso mesmo, Raquel. O jejum nos capacita. E hoje foi o nosso... Iniciamos hoje o capítulo 2, né? E terminamos por aqui. Hoje nossa live foi bem objetiva. Por que eu tô gostando de fracionar os capítulos? Porque a gente tem um tempinho maior pra gente conversar, pra gente debater mais sobre o que a gente leu, né? Isso é bom. Pra gente falar com aquilo que a gente leu. Depois que a live acabar aqui, ela vai ficar salva, tá? Vai ficar salva aí no Vivendo Filipenses. Também vou estar subindo ela pro nosso canal do YouTube, tá? Pra você quiser enviar, quiser mandar pra alguém que não tem Instagram, vai estar lá no nosso YouTube. Eu preciso que na hora que essa live acabar, que você comente e curte. Pra quê? Pra você participar dos sorteios. Nós temos aqui livros, nós temos bíblias para sortear. Mas para isso eu preciso que vocês comentem, curtem, tira print da tela, divulgue o nosso Instagram, tá? Porque não adianta eu querer fazer o sorteio, mas não tem ninguém participando, né? Então se você quer participar do nosso sorteio, você também está nos assistindo pelo YouTube aí, você também pode participar do nosso sorteio. Basta você dar o like, comentar o que você entendeu dessa live, tá bom? Que nosso objetivo aqui é te incentivar a leitura. E eu preciso que você precisa entender, né? Eu preciso saber como que eu tô transmitindo para você. E esse feedback você me dá lá nos comentários. Você coloca no Instagram, no YouTube, o que você achou dessa live, tá bom? Então eu preciso que você vai tirar print da tela aí. Agora eu vou fazer o momento do print. Vai tirar o print da tela. Você vai postar nas suas redes sociais. E você vai fazer o seguinte. Vai colocar a hashtag Família Vivendo Filipenses 4. E também você vai marcar o nosso Instagram. @Vivendo Filipenses 4. Tá bom? Que aí a gente consegue fazer os sorteios. Na sexta-feira, a nossa live será mais cedo um pouquinho. Assim que eu definir o horário dela, eu venho aqui falar pra vocês, tá? Nossa live sexta-feira será mais cedo. Mas mesmo assim vai ficar salva pra você que assistir depois, tá bom? Então, encerramos nossa live de hoje, encerramos nossa leitura de hoje com sucesso. Muito obrigada pela sua vida. Obrigada por você ter participando aqui comigo. Na sexta-feira, a Raquel vai entrar para dar um fechamento total do capítulo 2. Isso, Raquel, a hashtag Família Vivendo Filipenses 4. Isso mesmo, essa é a nossa hashtag oficial. Tudo que tiver a ver com a Família Vivendo Filipenses vai estar nessa hashtag aí. Tá bom? Então vamos lá tirar o print para você postar, para participar do sorteio. Vamos lá. Certinho? Pronto. Você que tá no YouTube também, faça print também. Faça print, divulgue nas suas redes sociais, nos marque, que você também estará participando dos nossos sorteios. Tá bom? Vamos orar pra gente encerrar.
Foi muito bom estar com vocês aqui essa noite. Muito obrigada por vocês terem tirado um tempinho para estar aqui, aprendendo um pouquinho, né, sobre o jejum, tá bom? Então vamos orar? Senhor Deus, meu Pai amado, Senhor, muito obrigada, Senhor, por ter aqui o Senhor ter nos sustentado, até aqui o Senhor ter nos ajudado, Pai. Senhor Deus, eu preciso, Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor visite, Deus, cada pessoa que está nessa live, cada pessoa que irá assistir depois no nosso canal do YouTube, Senhor. Senhor, que essa palavra venha ser bênção na vida dessas pessoas, que elas venham ser edificadas através dessas lives, através desses vídeos, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, nos dê sabedoria, nos dê graça, Senhor, para continuarmos nesse propósito, Senhor. Espírito Santo, nos ensine a jejuar, nos ajude a jejuar, Pai. Nos ajude a termos uma cultura do jejum nas nossas vidas, Pai. Para que possamos, Pai, ter mais intimidade com o Senhor, para que possamos ter um relacionamento contigo, Pai. Muito obrigada, Senhor, por o Senhor ser tão bom nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Um beijinho pra vocês. Você que entrou agora, tá assistindo agora, vai ficar salva essa live, tá? Depois você assiste do início. Um beijo e tchau, tchau.